Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois, o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão, e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, com este Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículos de 31 a 46, o Senhor nos dá a oportunidade neste momento de considerar esta verdade definitiva, o juízo rigoroso e o anúncio das realidades últimas. Contemplamos a grandiosa cena que, entre todas as coisas, colocará ordem na justiça. A tradição cristã, inclusive, entende nesse texto do Evangelho o juízo final, separando, é verdade, do juízo particular, que cada um deverá ser submetido imediatamente depois da nossa morte. A sentença, aqui ditada no fim dos tempos, não será senão a confirmação pública e solene da sorte que cabe a cada um dos que foram eleitos ou, então, reprovados. E para este passo se torna claro o ensino de algumas verdades fundamentais da nossa fé. Primeiro, a existência de um juízo universal no fim dos tempos. Segundo, que é preciso identificar-se com Cristo e fazer assim, a partir dele, enxergar ele nos necessitados, nos famintos, nos doentes, nos encarcerados, enfim. E finalmente, esta realidade de um suplício eterno para os maus e de uma felicidade eterna para os justos. E por isso, nesse testemunho rico do Evangelho de Mateus, temos a oportunidade de considerar esta verdade do juízo universal,
que é uma realidade solene na doutrina da Igreja e que faz recordar, no fundo, as bem-aventuranças, ou melhor dizendo, as boas obras de misericórdia corporais e espirituais, aonde, por amor a Cristo e enxergando Cristo no irmão e na irmã, portanto, o fundamento da caridade, nos faz assim agir bem. Por isso aqui entra um mérito do pecado que tantas vezes nos visita, o pecado da omissão, o fato de deixar de fazer alguma coisa no sentido de desprover ao próprio Cristo. E é preciso reconhecer Cristo que está na pessoa do irmão e da irmã. Portanto, nenhuma vida humana deve ser uma vida isolada. Ela está entrelaçada com as outras vidas. Nenhuma pessoa é um verso solto. Nós fazemos parte de um mesmo poema divino, por assim dizer, que Deus escreve com auxílio da nossa liberdade, e seremos julgados no fim de todas as coisas pelo amor com que nós de fato amamos a Deus e o nosso próximo. E seria muito triste perdermos o céu pela omissão grave no sentido do amor ao próximo, porque por fim, no amor do próprio Cristo que está presente no mais pequenino dos nossos irmãos e irmãs. A grande Santa Teresa de Jesus, numa ocasião, ao ler e comentar este Evangelho, dizia exatamente: aqui nós estamos com duas coisas que o Senhor nos pede: um amor à sua majestade, à sua divindade, e amor ao próximo. E essa deveria ser a nossa principal ocupação. A perfeição de um cristão, portanto, está em fazer a vontade de Deus. E esta vontade está assim ratificada pelo quanto conseguimos amar a Deus através do amor aos irmãos. Não pela simples filantropia, naturalmente, mas porque vemos Cristo, vemos e queremos amar a Deus, também conseguimos, pela sua majestade, amar ao próximo. É bonito de enxergar e pedir ao Senhor esta graça, de sermos assim, como que tendo esta visão do outro que caminha conosco, que nos leva até Deus. Esta é a exigência da caridade cristã, que exatamente contempla dar ao outro aquilo que é preciso, aquilo que ele necessita e merece. Peçamos ao Senhor a graça de, enquanto ofertamos a nossa vida aos irmãos, também ali encontrar o próprio Cristo. Deus te abençoe.